Amém. Passo já convosco em nome de Jesus. Amados, nós continuamos com o tema chamado Não Temas. Você sabe que desde a queda de Adão há uma necessidade de transferência, um processo gradativo de transferência. Da onde o homem foi parar, entregando o governo para o inimigo, ele que era para ser o governante dessa terra e ter tudo sob domínio, ele entrega o governo para o inimigo. E a partir daí, o inimigo começa a agir na mente dele e fazer com que o homem se torne escravo, limitado. E agora há uma necessidade da renovação da mente. E isso requer de nós o quê? Uma cooperação voluntária. É preciso compreender que há um processo de restauração profunda. A queda trouxe profundos estragos na alma do homem. E agora há um processo de transferência gradativa. Esse processo é da onde Adão estava, no medo, se escondeu atrás das árvores. Para o quê? Para a fé, a comunhão com Deus e o domínio. Isso é um processo gradativo. Ninguém vai... Não é simples, não é automático. É um processo complexo e demorado. Do medo para a fé, da inimizade para o amor. Veja quantas pessoas se odeiam após a queda. Morte, competição, falta de amor, falta de paciência. Então, nós partimos da onde Adão estava, da inimizade para, primeiro ponto, suporto você. Não vou ficar abraçando e beijando, mas suporto você. Depois não pode parar no suporto, porque o suporto já é um avanço. Só de você não brigar com a pessoa e já aguentar ela assim, avançar no pescoço dela, já é um avanço. Depois eu suporto você, eu me importo com você. Depois eu me importo com você, eu vou orar, jejuar, interceder por você. E depois eu vou amar você. E depois chega no ponto mais profundo, amar como Jesus ama, amar ardentemente. Esse é o propósito. E ninguém chega lá simplesmente assim, automaticamente. O reino de Deus é tomado à força. Não é? E nós vemos também da carne para o espírito. Olha aí o processo de transferência. Claro que no nosso espírito se fez automático. Quando você recebeu Jesus, teu espírito se fez novo, de 2 Coríntios 5,17. Mas na alma e no corpo, até se transformar em atitude que glorifica a Deus, em boas obras, até a nossa fé se transformar em boas obras. Sabe que tem pessoas que morrem, salvos, claro, mas a fé dele é tão teórica que nunca se transforma em boas obras. A Bíblia diz em Efésios 2,10 que nós somos salvos para as boas obras. Qual o propósito de Deus nos salvar? Nos levar até uma comunhão cada vez mais profunda com Ele e um bom testemunho diante dos homens, através de revelar a Deus como? Pelas boas obras. As boas obras revelam que Deus reina. Por quê? Porque desde a queda o homem pensa assim. Vou dar um exemplo pobre que chega em uma cidade grande, uma metrópole. Ninguém se importa comigo, ninguém me ama, eu nunca vou conseguir. E parece que isso é uma força tão ao contrário que prega. Nessa cidade ninguém te ama, você nunca vai ter prosperidade, você vai sempre ser desprezado pela sua forma. Essa é uma coisa chamada sofisma. O que é? É uma pregação diabólica. Desde que Adão entregou o governo para Satanás, ele criou uma mentalidade de que o homem é escravo, é fraco, é incompetente, é burro e jamais vai ser feliz e jamais vai ser realizado. Quando Deus criou o homem para ter o domínio. Quando diz lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, com letra minúscula, o Deus desse século, segundo Gênesis lá, devia ser o homem, com letra minúscula, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, filho de Deus. Mas o homem repassou, diz lá em Lucas 4,6, ele repassou para o Satanás. Satanás disse assim: tudo me foi entregue, mas não foi entregue por Deus, foi entregue por Adão. O governo, porque Deus fez o homem crescer, multiplicar, dominar sobre tudo. Deus não fez o homem para ser subjugado. O que nós vemos é que essa sensação de incapacidade, sujeição, eu não consigo vencer esse sentimento. Aí, pastor, eu não consigo prosperar, eu não consigo sarar, pastor, eu não consigo vencer esse mau humor. É um sofisma, porque Jesus na cruz disse: está consumado, o homem está livre. Mas os resíduos da queda estão ali entranhados, encalacrados na alma do homem, e o homem precisa de uma renovação da mente para voltar à lucidez. E nós vemos nas pessoas esse senso de medo, esse senso de futilidade, incapacidade, limitação, a qual já foi quebrada na cruz do Calvário. Entende, queridos? O que nós vemos é o homem
estando com esses resíduos de pensamentos, esse sofisma na mente, aonde ele é como se fosse uma pregação inconsciente, o que se chama de inconsciente coletivo. É quase como um pensamento de todos que não renovam a mente. Essa cidade jamais permitirá que eu seja próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Tudo conspira, meus vizinhos, meus parentes, tudo atrapalha para que eu não seja cheio do Espírito Santo, para que eu não vença na vida. Você entende? Esta é a mentalidade do governo de Satanás. Porque Deus não criou o homem. Sabe quando Deus criou o homem? Sabe o que ele fez? Ele colocou em cima do ouro. A Bíblia diz que no jardim do Éden passava vários rios e ali havia ouro, e ouro de altíssima qualidade. Quando o homem sair daquela terra, sabe para onde ele vai? Para a rua de ouro. Ele criou o homem e colocou em cima do ouro. Com prosperidade, com saúde, comunhão com Deus, paz. Quando o homem perde isso, ele tem uma sensação de pobreza, uma mentalidade de... Não estou dizendo que ser pobre é pecado e nem estar sob maldição. Estou dizendo que ser pobre é um ponto de partida, porque Deus quer, diz a Bíblia no Salmo 35, 27, que Deus tem prazer que o homem tenha uma condição de vida, né, para ajudar os seus filhos, ajudar o órfão, a viúva necessitada. Então nós vemos na palavra de Deus claramente que o nome de Deus é Jeová Jiré. Eu sou contra a teologia da prosperidade, que coloca a prosperidade no centro e fica falando busca a bênção. Isso aí está errado, amados. Sou contra a teologia da prosperidade, mas eu sou contra a teologia da verdadeira prosperidade, que diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça, essas coisas e seguirão. Quer dizer, eu creio num Deus que supre a nossa alma, nosso espírito, as nossas finanças, nossa saúde. Eu creio no Evangelho integral. Então eu não posso ser culpado de crer na Bíblia, né? Amados, o que nós vemos então claramente aqui, porque a palavra de Deus é verdade, como eu citei agora há pouco aqui, se você quiser anotar, Salmo 35, 27, que Deus ama a nossa prosperidade. Ou seja, nenhum pai gosta de ver. Eu pergunto a nível humano, você que é pai, daria uma pedra para quem pede um pão para você? Qual pai que quer ver o filho endividado, mendigando na rua? Não, você quer que teu filho tenha uma vida digna. Não é verdade que paga suas contas, que tem dinheiro sobrando para ajudar o órfão, a viúva, necessitado? Não é assim, amados. Então Deus tem prazer em que você vença, mas não que você busque isso. Igreja não é lugar de ficar buscando prosperidade, cura. Igreja é lugar de santificar a sua vida, arrepender dos seus pecados, conhecer a Deus e prosseguir e conhecer, buscar realmente destravar-se interiormente, porque muitas igrejas pregam uma fé teórica, onde as pessoas não amadurecem, não frutificam para as boas obras. E eu quero dizer que a maior pregação é uma safra de cristãos amadurecidos que chegam às boas obras. Porque quando eu chego às boas obras, eu quebro todos os sofismas. E quando toda a sociedade prega que o homem não se importa, e que o mal e o egoísmo governam, Deus levanta um povo que diz assim: Deus te ama, Deus se importa, veja como Ele te ajuda no momento que você mais precisa. Então a maior pregação passa a ser cristãos amadurecidos que através das boas obras pregam que o amor reina e não o egoísmo reina. Então é uma guerra. Satanás prega: o mundo não se importa com você, todo mundo te odeia, todo mundo é egoísta e você vai passar fome. Aí Deus usa uma pessoa cheia de Espírito Santo, vai lá e leva uma cesta básica. Naquele momento está pregando: o amor reina, Jesus reina. Está vendo? Então as boas obras é o fruto, é o ponto máximo onde um homem, a fé dele se transforma numa fé prática. Vamos lá, se você puder abrir a Bíblia, Romanos 8, 20. Romanos 8, 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Então o homem está sujeito à vaidade. A vaidade é o vácuo, é buscar coisas sem sentidos, é buscar nas coisas e nas pessoas aquilo que só pode se achar em Deus. É a sensação de inutilidade, de fracasso, de limitação. O homem está sujeito. Essa é a mentalidade do cosmos. Essa é o sofisma do diabo. É onde o homem ficou limitado depois que passou o governo para Satanás e foi governado pela mentira. A mentira leva o homem à sensação de fracasso e incapacidade. E quando Deus vem novamente, domínio, possibilidade, eu posso naquele que me fortalece, sou mais que vencedor, Deus me guia em triunfo, eu tenho poder sobre todo o mal. Esta é a restauração da lucidez, da mesma mensagem que Deus deu lá no Jardim do Éden. Mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção
Aqui a servidão. Ao que o homem está servindo? A corrupção, aquilo que apodrece, aquilo que acaba. Ele está servindo ao dinheiro, ele está servindo à cobiça, ele está servindo ao sexo fora do casamento, ele está servindo à mentira. Olha o que o homem está servindo ao diabo. Para a liberdade, veja de onde ele vai sair: da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É para aí que Deus quer nos levar, para a plenitude. Amados, para a imagem e semelhança com o Senhor, para uma vida de amor, de paz, de bondade, que revela o seu caráter, a liberdade. Aonde estava o Espírito, ali está a liberdade. E essa liberdade ela é por níveis, sabe, queridos? A verdade não te liberta. O que te liberta é o quanto da verdade você percebe. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto é da verdade que você é liberto? O quanto você conhece a verdade. Então esse relacionamento vai se aprofundando, e quanto mais seu relacionamento se aprofunda com a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, mais livre você é. Por isso que diz 2 Coríntios 3,18: e quanto mais você contempla o Senhor, mais Ele te transforma à sua semelhança. Portanto, quanto mais você aprende e apreende quem Jesus é, mais livre você se torna. Portanto, a verdade liberta à medida que eu conheço a verdade. E se eu conhecer mais a verdade, eu serei mais livre. São níveis de liberdade através da comunhão diária pela graça. Olha aqui, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto agora. Nós vemos que toda a natureza está sofrendo. Os animais, a natureza e todo ser humano também está sofrendo pelos efeitos da queda. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Quer dizer, o processo já começou no nosso Espírito. Temos a primícia do Espírito, temos o Espírito Santo em nosso Espírito. A Escritura se fez novo no nosso Espírito. Mas e a nossa alma? Está em frangalhos. E o nosso corpo? Não foi glorificado. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. O processo apenas começou. Veja. E nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a redenção do nosso corpo. Nós precisamos de um corpo glorificado, que não peca mais, que não está sujeito a tentações, a privações, a limitações. Então isso é um gemido. Porque em esperança somos salvos. Quer dizer, isso requer um tempo. Ele diz aqui: olha, o teu corpo glorificado, quando você recebe Jesus, não é automático. Ele está dizendo aqui: em esperança somos salvos. Ou seja, isso é algo que não requer fé. Quando fala de fé, fala de algo aqui e agora nessa terra. Quando fala de esperança, fala de algo que será dado no futuro. Aí diz: em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Se você está vendo aquilo ali, o corpo glorificado, não precisa esperar mais, você já tem ele. Em esperança somos salvos. Então quer dizer, ele diz ali: a esperança que se vê não é esperança. Se você vê o corpo glorificado, dizendo aqui, você não precisa mais esperar. Porque o que alguém vê, como esperará? Ora, se você já viu o corpo glorificado, já tem um corpo glorificado, porque você vai ter que esperar. Mas se você não tem o glorificado, aí você vai ter que sofrer, gemer e perseverar, mesmo com este corpo. É isso que ele está falando aqui. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então esse corpo glorificado e esse processo gradativo da alma vai ter que ser um processo árduo, não é automático e simples como foi no Espírito, que requer perseverança, paciência e esperança. Eu me lembro quando eu batizei nas águas, comecei a ter tentações mais fortes ainda, e eu não conhecia esse texto, eu dizia: eu não tenho o Espírito Santo, devo ter um demônio dentro de mim. Eu pensei que eu era convertido, mas eu não era. Por quê? Porque eu não estava entendendo esse texto. Eu tenho que ter esperança, mesmo tendo o Espírito Santo. A minha carne é tentada, e isso não sou eu, é algo a ser renunciado, entende? O meu homem interior gemia por Deus, mas a minha carne lutava para retomar o comando, e o inimigo pregava através disso aí. Veja como você não tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo não pensava isso, você não sentia isso, não desejava isso. Se eu tivesse lido esse texto e entendido que não é porque eu sou tentado que eu não sou salvo, mas sim é mais que uma evidência de que há uma guerra, porque antigamente eu cedia com prazer e agora estou lutando contra. Antigamente aquilo que eu cedia e não tinha culpa, agora eu estou dizendo não. Como é que eu estou dizendo não para o que eu desejo? Não é o que eu desejo, é a minha carne que deseja. E esse texto é muito importante, porque ele mostra uma pessoa esperando com paciência pelo corpo glorificado. Amados,
Tudo que você põe na mão de Deus, Ele tem condição e Ele dá conta 100%. Podemos perseverar com fé tranquila e sem medo. O medo não faz parte do processo, mas ele está encalacrado na alma, ele precisa ser extirpado. Então o homem desconfia de Deus e tem medo de que não consiga ser salvo, de que não consiga prosperar, de que não consiga sarar, de que não consiga ver sua família salva. Esses medos antibíblicos, que são coisas que Deus prometeu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. A Bíblia chama de sofismas. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, ele diz que nós não usamos armas carnais, mas sim espirituais, para a destruição de fortalezas e todo pensamento que se levanta contra o conselho, que é o que a Bíblia diz. Então o que nós vemos é que essas fortalezas ficam na mente e devem ser destruídas. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, fala dessas fortalezas na mente e que precisamos de armas espirituais para destruir essas falsas impressões. Não posso, não consigo, isso é mais forte do que eu. Esse desejo, pastor, eu tento lutar, mas eu não consigo. Pastor, eu quero amar, mas eu não consigo. Aquela pessoa, ela é tão ruim. Eu não consigo me relacionar. Eu não consigo falar com o meu pai. Pastor, eu não consigo largar esse vício. Sofismas. O cativeiro foi quebrado, o homem foi libertado por Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esses sofismas são coisas que ficarão até que a luz brilhe. Sabe até aonde as trevas durarão? Até que a luz entre. A luz é a palavra. A única maneira de dissipar as trevas não é reclamar das trevas, murar das trevas, questionar as trevas, bater a cabeça na parede, chorar. Não, as trevas só podem ser dissipadas pela luz. O que é a luz? É a revelação da palavra através da comunhão com Deus no Espírito e com os santos. Você está entendendo? Não há atalho. Por isso que diz em Provérbios 4,18 que a luz do justo vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. É um processo gradativo. Provérbios 4,18. Então o inimigo não tem a menor chance de prevalecer sobre a mão de Deus, mas ele tem uma linguona e ele fala: eu vou acabar com a tua família. E a pessoa é leiga, ele vai, olha uma macumba, uma vez ele fez uma macumba, aí a menina colocou um gato preto, um sapo, ai meu Deus do céu, eu estou com medo, entendeu? Porque a pessoa não sabe o poder que ela tem. E em João 5 diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Você já viu, amado, você acender a luz e as trevas não saírem, diz assim: eu não saio, eu sou mais forte. Pá, acabou. As trevas, elas só vão ficar onde não tem luz. Elas não têm a menor chance. Acendeu a luz, acabou. Então nós sabemos que Jesus é muito maior que tudo. Então os resíduos da percepção errada, preste atenção, os resíduos da percepção errada, desde a queda, onde o homem percebe que o mais alto posto de autoridade na terra foi entregue ao maligno. Há uma ideia assim: o mal reina. Este mundo é mau, ninguém me ama, tudo só dá errado, tudo vai dar errado. Eu vou fazer aquela ficha, mas eu sei que vai dar errado. Eu vou fazer aquele exame, mas eu sei que eu estou piorando. Essa é o sofisma, é a mentalidade diabólica para levar o homem ao medo e que exerce influência sobre a carne do homem. E à medida que Deus vai renovando a mente, nós vamos pensando de forma diferente. Nós estamos pensando: não, eu tenho em Cristo a vitória garantida sobre isso, não vou ter medo. Aí o medo vai sendo substituído pela fé. É uma coisa maravilhosa, a liberdade. O que é a liberdade? É chegar na fé. Quando você tem fé, você não tem medo. Se você não tem medo, a Bíblia diz: então você não é mais escravo. Porque a Bíblia diz em 1 João 4,18, a percepção do amor de Deus nos livra do medo. E o medo é uma limitação, tá? 1 João 4,18, que o medo é uma limitação e imperfeição. Que o medo é uma escravidão, é uma forma de cativeiro. Porque se eu tenho medo de Deus, eu desconfio de Deus, eu estou dizendo que a salvação de Cristo não me salvou coisa nenhuma. Então a autoridade foi entregue ao maligno, tornando o homem limitado e com uma falsa impressão de incapacidade, de desamparo. Amados, chega num pobre que chegou na cidade grande, mendigando, e você conversa com ele, ele vai ter uma conversa assim: um senso de desamparo, um senso de Deus não me ama, Deus não se importa comigo, o que é uma grande mentira.
Porque o problema é que ele não percebe o amor de Deus e não sabe como orar em nome de Jesus com fé. Você está entendendo? O problema não está em Deus. O homem se separou de Deus pela queda. E agora você conversa com uma pessoa bem pobrinha mesmo, e você vai sentir nela um senso de desamparo. Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não se importa. E um senso de incapacidade. Ninguém me ajuda, eu não consigo. Lembra quando Jesus foi falar com aquele aleijado? Que ele diz assim: eu não consigo, quando eu tento vai outro na minha frente e ninguém me ajuda a jogar na água. Está vendo? Senso de desamparo, de incapacidade, de desprezo de todo mundo. Essa é a mentalidade que Satanás criou inconsciente na mente das pessoas que não têm a mente renovada. Deus não se importa e eu não consigo. Aí Jesus vai subir, o que ele fala? Em Mateus 28, 16 a 20: todo poder me foi dado, portanto ide, curar enfermos, expulsar demônios. Ele diz: agora eu me importo, eu dou a vocês poder e vocês podem. Lá em Lucas 10, 19 diz: eis aí que vos dou poder sobre todo. É Lucas 10, 19 lá? Eis aí que vos dou autoridade sobre todo o poder das trevas. Sabe o que ele está falando? Que a igreja tem mais poder que o mal, a doença, as trevas. Você crê nisso? Ele deu a nós. Só que isso tem que ser percebido, recebido, usufruído e manifestado gradativamente. O homem, ele tem esse poder no Espírito Santo, o homem interior, diz Efésios 3,16. Mas ele não percebe isso. O que ele percebe é o quê? O mundo caído. Sabe o que ele percebe? Os 12 espias lá, 2, claro que perceberam, mas 10. Eles não percebem que Deus está com eles e que a terra pertence a eles por promessa e por direito. Eles percebem os gigantes e se percebem a si mesmos como gafanhotos. Estamos sozinhos, estamos desamparados, somos fracos e eles são gigantes. Que percepção, que sofisma, amados. Crer na mentira é um sofisma. Então, o que nós vemos é que o homem vê como que uma conspiração contra o seu sucesso. Eu nunca vou conseguir. Mesmo que eu ore, mesmo que eu jejue, eu nunca vou chegar lá. Porque eu sou burro, porque eu sou fraco, porque eu não sou muito inteligente, porque Deus não me ama tanto assim, porque eu sou falho, porque eu sou fraco. Está encalacrado no ser humano. Tem que ser extirpado. É essa mentalidade equivocada. Diz em Isaías 54, 17, que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Não existe no arsenal do diabo uma ferramenta eficaz para te derrubar, Marilei. Não existe. Mas toda vez que somos atacados, o que nós fazemos? Lá vem o sofisma de novo. Ai, de novo, estou escravizado. Ai, de novo, não consigo. Ai, de novo, peguei uma doença que eu não sabe. Está entendendo novamente? O inimigo vem com a ferramenta dele enferrujada e funciona de novo. Aqui está dizendo: você nunca será vencido pelo mal. Aí a pessoa diz: olha, por que eu sou tão pequeno, tão burro, tão fraco? Lá está o homem se colocando na posição que o diabo gosta. A Bíblia diz que Deus pega o homem do pó e faz sentar no trono com os príncipes da terra. Amém, amados? Lá em 1 Samuel 2,8. Mas, o que acontece? O diabo pega, tira do trono novamente e joga no pó e diz assim: você é burro, você é feio, você é incapaz, você é subjugado. E o homem diz: é verdade. Ele aceita a mentira de Gênesis 3, mas não aceita a verdade de Gênesis 1 e 2. Não é fácil e simples, amados, nem automático. A renovação da mente, por quê? Porque marcas profundas da mentira na alma, resíduos e sofismas. O que é um feiticeiro? Um feiticeiro é aquele que não renova sua mente e acaba reforçando pelas suas atitudes despreparadas que Satanás reina, que o mal reina. Por exemplo, uma pessoa que não renova sua mente, ela é perversa. Portanto, ela vai maltratar as pessoas e pregar Jesus balela, o negócio é que aqui é todo mundo carnal e que a igreja é uma falácia e que aqui todo mundo não existe esse negócio de amor de Jesus. Não espere amor de Jesus, não espere fidelidade de Jesus, espere traição, espere maltrato, espere desprezo. Você vê, isso é uma pregação. O homem que não se prepara em amar, ele não consegue revelar a Deus. Ele nem que ele não saiba, é inconsciente, mas ele, com seu despreparo, maltrato, crítica, olhares duros, cara amarrado, ele passa, o diabo reina. Quando ele não se importa, quando ele está sofrendo e pensa mais no dinheiro e não ajuda aquela pessoa, ele está pregando: Deus não se importa.
importa, está vendo? Deus não está nem aí, entende? Isso não é uma pregação. Por isso que a Bíblia diz que a avareza, a idolatria e os que tais cometem não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque no momento de revelar a misericórdia de Deus, a pessoa diz assim: não vou revelar a misericórdia de Deus. E aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Você está entendendo, amados? É o que diz lá em Marcos 9:41, 9:21, quero ver aqui. Que diz que aquele que dá um copo de água fria para alguém, para revelar Jesus, terá galardão. Não é maravilhoso isso, amados? É 9:41. Marcos 9:41 diz que aquele que dá um copo de água fria terá galardão. O que significa um copo de água fria? Significa um gesto de misericórdia, de se importar. Por exemplo, quando você se mostra que se importa com alguém que está dando a chuva, você está fazendo carro. Aí você para o carro e põe aquela pessoa dentro do carro para não tomar chuva. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está bem ali no limiar entre a pregação do diabo e a pregação do Evangelho. Por exemplo, as boas obras. Jesus se importa com você, está vendo? Ele me usou para te abençoar. Fica na pessoa uma impressão indelével: Jesus usou alguém para me abençoar. Isso vai aumentar a fé dessa pessoa e a compreensão do amor de Deus. É ou não é? Vai contribuir ou não vai contribuir? São gestos que podem marcar uma alma para sempre e podem ser definitivos para que a pessoa fique ou não na igreja. Às vezes, um aperto de mão, um abraço, na verdade, pode contribuir para a pessoa ficar na igreja para sempre, ou pode ser um maltrato, uma cara feia, pode ser o que contribui, a Bíblia diz que escândalos, né? Que essa pessoa desvie. Então, nós não compreendemos o impacto das boas obras. Nós não compreendemos a importância das boas obras. Por quê? Porque isso pode ser decisivo, fundamental. Aquele gesto pode ser decisivo para que a pessoa escape do inferno e fique na igreja para sempre. Ou pode contribuir para que ela desanime, desista, diga que ninguém me ama, ninguém se importa comigo e sai fora. Agora veja bem, também tem outro ponto. Nós que deveríamos estar ajudando as pessoas a perceber o amor de Deus, ficamos no banco. Ninguém me ama. Aqui nessa igreja ninguém se importa. Acorda, ei. Você que devia acordar e ser forte, fica se fazendo de vítima, de coitadinho. Deus não mandou você vir na igreja para receber amor. Deus chamou para amar os seus inimigos. As pessoas saem da igreja, sabe por quê? Muitas delas, porque elas não entendem a mensagem do Evangelho e buscam aquilo que Jesus não prometeu. Jesus não prometeu que todo mundo ia ficar de beijinho e abraço com você. Jesus não prometeu isso para você. Ele disse: busca o meu amor, ama os teus inimigos e fica e congrega porque eu quero que você congregue. Aí a pessoa diz assim: ninguém me convida para pregar, então eu vou sair daqui porque sou desprezada, porque ninguém me ama. E quem disse que alguém tem que te amar? E quem disse que você deve buscar alguém além de Jesus? E quem disse que você deve desviar? Porque Deus conta com você, foi Deus que chamou, foi Deus que colocou você lá. Como é que você vai deixar a igreja por causa das pessoas? Então o amor das pessoas, porque o ídolo que nos derruba, quando o amor das pessoas é mais importante que Jesus, eu me desvio. Por quê? Porque eu queria era carinho das pessoas. Então é ali que você não vai ter, porque é aquilo que você está buscando está errado. Porque igreja não é lugar de buscar carinho e nem aprovação das pessoas e nem microfone. Igreja é lugar de se arrepender dos seus pecados, santificar a sua vida. Quando você está pronto, aí Deus toca no líder, dá oportunidade para aquela pessoa, certo? Agora a pessoa não me deu oportunidade, eu vou sair da igreja. Não, todo mundo me despreza, eu vou sair da igreja. Porque eu sou desprezado, eu vou sair da igreja. Essa mentalidade é do cão. Por quê? Você não tem que sair da igreja porque você está ligado em Jesus. Foi Jesus que te colocou ali. Você não tem que receber amor de ninguém. Você não tem que receber oportunidade de coisa nenhuma. Você tem que santificar a sua vida e se arrepender dos seus pecados. Largar o mundanismo. Não é, pastor Geraldo? Verdade. 2 Coríntios 9. Então as pessoas, amados, dão mole para o capeta. E o capeta ludibria elas. Passa a mão na mente delas e elas vão que nem uma anta. Mas você tem a sabedoria do Espírito Santo. Não deixe que o diabo leve você no bico. Você tem um compromisso com Deus. Deus te colocou na igreja, só Ele. O dia que Deus aparecer para você assim: eu quero que você saia daquela igreja, então você sai. O dia que Deus te tirar daqui, sabe por que Ele vai tirar daqui?
porque Ele vai te colocar num lugar onde você é mais frutífero. Deus só tira você de uma igreja para você ir para uma outra para dar mais fruto ainda. Deus nunca tira você daqui, eu vou sair daqui chateado, bravo com todo mundo, falando mal de todo mundo, eu vou sair daqui e vou para outra igreja. Você vai ir lá arrumar problema pior, porque você saiu obrigado. Você tem que sair abençoado, ungido, você tem que sair dali para um espaço onde você vai dar mais fruto. Aí sim. Agora sair batendo os cascos, aquela pessoa mais odeia todo mundo. Mas se você odeia todo mundo, você é desclassificado. Aqui ninguém tem amor. E cadê o teu amor para amar essas pessoas e mudar elas pelo seu bom testemunho? Cadê? Cadê o teu amor? Você está falando que ninguém te ama. Eu te pergunto, quando é que você conquistou essas pessoas? Quando é que você demonstrou amor? Quando é que você se encheu do Espírito Santo, orou e jejuou na madrugada por eles? Para que Deus, você não semeou, e como é que você quer colher amor? Você é antipático com todo mundo, como é que você quer que as pessoas sejam boas com você? As pessoas estão esperando dos outros, mas Deus está esperando de nós. Temos que acordar, amados. Perdoe ser tão incisivo, mas é necessário. 2 Coríntios 9, 11. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência. Ele está falando aqui que você seja próspero para as boas obras, ou seja, você não precisa viver com muito dinheiro. Até um certo tanto é bom. Depois de começar a usar em iate, em apartamentos e mansões de ouro, aí você está sendo burro, porque esse dinheiro você está acumulando para sua perda. Até um certo ponto é bom a prosperidade, mas chega uma hora que está dizendo aqui que Deus te prospera para quê? Para ajudar os outros, meus irmãos. Tem gente que não sabe que é perigoso dar dinheiro para ela, porque dá dinheiro para ela, fica soberba, ela compra um monte de coisa para ela e até desvia da igreja. Ela não compreende que Deus precisa de pessoas que prosperem na igreja, mas não prosperem para si, prosperem para o reino. E quando o pessoal saiu lá do Egito, todo mundo saiu com ouro, mas não era um ouro para comprar uma Ferrari, era ouro para construir o tabernáculo. O ouro é o que? Para abrir igrejas, ajudar o órfão, a viúva, a cesta básica. Pastor, Deus, eu consigo viver, vamos dar um exemplo, eu consigo viver com 5 mil. O que Deus me der acima de 5 mil, eu não vou ter dó. Eu não vou ter dó, eu vou jogar na sala, não quero nem saber. Deus, o que o Senhor me der mais que 5 mil, não vai ficar na minha mão. Eu vou jogar tudo. Quem é a pessoa? A hora que começa a receber 6, 7, começa a ficar com pena. Como é 10, aí, entendeu? A pessoa se apega na bênção, ela não sabe distribuir. Quem é a pessoa tão curiosa assim? Hoje, minha família com 7 mil dá para viver, Deus. Faz que nem o William Colgate, né? Ele falou, Deus, é muito dinheiro, não consigo viver. Então ele vivia com 10% e 90% ele jogava na obra missionária. Quem é a pessoa que pensa assim, Deus, eu preciso de dinheiro para abrir várias igrejas, ajudar órfão, viúva. Eu não quero dinheiro para mim, eu quero dinheiro para o reino, Pai. Pessoas da mais alta confiança, a Bíblia chama de ministério de socorro. Que é ministério de socorro? São pessoas que Deus pode prosperar, que não perdem a salvação, que não ficam empolgados com o dinheiro e diz, Deus, não é para mim, não é para mim, não é para mim, não é para mim. Se o Senhor me prosperar, me dá uma estratégia, me dá uma empresa, me dá uma visão, será o quê? Isso vai ser para o reino. Aí Deus pega e dá uma sabedoria para aquela pessoa, uma inteligência, um dom, e ela começa a ganhar muito dinheiro. Ela começa a ganhar 50 mil, mas ela lembra que ela falou que com 5 ela vivia, 45 ela não tem dó, ela joga na obra missionária. Aí chega uma hora que o dinheiro começa a desvalorizar. Então ela pega e redefine, Deus, com 5 não dá mais, eu estou precisando de 10 para minha família. Colégio, carro para lá e para cá e tal, isso, aquilo. Então com 10, aí de repente o salário aumenta para 90 mil. Eu estou nem aí. Se 80 mil, taca lá. Vocês acham que existem muitas pessoas assim? Você acha? Isso aqui até meu. Vou jogar 8 lá, para Deus lá, e olha lá ainda. Esse tipo de gente não dá. Mas veja o que diz aqui, vamos ler? Para que em tudo enriqueçais, no caráter, na finança, na saúde, né? Para toda a beneficência. Enriquecer na saúde para poder orar para os enfermos, né? Se tiver de cama com febre, como é que você vai poder orar para as pessoas? Olha lá. A qual faz o quê? Que por nós se dê graça a Deus. Quando você faz isso, você permite que as pessoas dêem glória a Deus, porque Deus se lembrou delas e ajudou elas, e no momento da aflição delas, agiu através de você. Você sendo um instrumento revelador do amor de Deus naquele sofrimento, porque toda necessidade é uma oportunidade de revelar o amor de Deus de forma prática. Olha lá, 12. Porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, não é só para a viúva ter comida, não é só para o órfão ter roupa, não para aí um benefício humano, veja lá, Rosana, mas também é abundante
muitas graças que são a Deus. Então não é só uma questão deles serem beneficiados, é uma questão de despertar neles. Através da igreja Deus me ama, através da igreja Deus existe mesmo, Deus se lembrou de mim, Deus viu que eu estava sofrendo, Deus viu o meu gemido, Deus sabia que eu precisava daquele perfume, Deus sabia que eu precisava daquela blusa, Deus sabia que eu precisava daquele sapato. Meu Deus, só o Senhor sabia que eu estava precisando daquele 10ão. Como teve um dia que eu precisava, não era que eu tinha em casa talvez, mas eu precisava assim, sabe quando a passagem é 2,60 e você está com 2,45, falta 15 centavos? E aí a pessoa chega com 15 centavos e fala: Deus mandou te dar esses 15 centavos. Não é pelo 15 centavos, é que Deus se lembrou que faltava 15 centavos para a tua passagem. Isso é muito forte, porque isso faz com que você pregue: Deus existe. Essa é uma pregação muito forte. Esses 15 centavos vai ser uma pregação mais forte do que 1000 pregação. Deus te ama, viu? Deus te ama. Porque naquele momento o amor de Deus se transforma numa atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que tomou uma atitude e deu seu filho. O que é o verdadeiro evangelho? É aquele que vai destravando as pessoas a ponto da fé delas se transformar em boas obras. Quando o cristão consegue as boas obras, ele começa a revelar Jesus. Amém, amados? Hebreus 13:16. Hebreus 13:16. Portanto, que Deus nos tire dessa esfera. Amém, amados? Eu vou continuar essa mensagem quinta-feira, que não dá mais tempo, mas aí a gente continua. Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. O que significa isso aí? A comunicação dos santos, a Bíblia diz: comunicar os santos vossas necessidades. Você não deve ficar dizendo para todo mundo: tá faltando garra em casa, isso é feio, é brega. Queria um irmão que vai orar e de repente: Deus, toca no coração de alguém para que compre um gás para mim. Não é assim que funciona. Mas a Bíblia diz: comunicar os santos, tem que ir na pessoa correta desse departamento e dizer: olha, eu estou precisando que paguem minha luz, está quase cortando. Então a Bíblia diz aqui que Deus se agrada com tais sacrifícios. Sabe o que é sacrifício, irmã Rosana? Porque isso vai contra a natureza caída do homem. O dar dói. O dar dói. O acumular dá prazer. É a queda. Aqui está dizendo que a comunicação e a beneficência são sacrifícios de adoração. Você sabe, você quer adorar Deus, chega uma pessoa que está passando fome e dá um prato de comida para ela. Isso é adoração no mais alto nível. Mais que um seminário de 18 horas de adoração é você chegar. Vamos ver isso na Bíblia, Isaías 1. O que Deus quer não é sacrifício. O que Deus quer é que nós nos importemos com as pessoas e nos envolvemos no sofrimento dela e tomemos uma atitude segundo aquilo que podemos, porque nós devemos ser fiel no pouco, no muito Deus nos coloca, não é verdade, amados? Filipenses 3:6 diz: cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Aqui em Isaías capítulo 1, amados, 1, eu vou ler com você, tá? Do 16 ao 19. Isaías 1, do 16 ao 19. Depois eu vou concluir com Jeremias 58. Só um pouquinho mais. Qual é o capítulo lá de Jeremias? Lá, Geraldo, fala. Eu acho que é Isaías 58 que fala do jejum, né? Então depois eu vou ver Isaías 58. Primeiro Isaías 1, do 16 ao 19. Vinde então, argui-me, diz o Senhor. Perdão, eu estou lendo 18, 16. Lavai-vos, purificai-vos. Então o que Deus quer primeiro? Que nós nos cobrimos com sangue, que nós recebemos o perdão, a salvação. Amém, brasileiro? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, arguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis os melhores dessa terra. O que está dizendo aqui? Pastor, nós somos salvos pelas boas obras, então, né? Não, as boas obras mostram que temos fé. Que fé é essa que não tem obra? É morta. Ele está dizendo aqui, ele não está dizendo aqui, usando que nós somos salvos pelas boas obras. Ele está dizendo, se você tiver fé de verdade, se essa sua fé é verdadeira, ela se transformará em se importar com quem está sofrendo. E quando eu vejo você se importar com quem está sofrendo, eu vejo que realmente você tem fé, porque você está agindo a tua fé, e aí eu vou realmente confirmar. Você saiu da teoria, você realmente tem fé, porque eu tenho fé, não ama ninguém, não perdoa ninguém, eu tenho fé, não ajuda ninguém,
Quem é que diz que tem fé e vê sua necessidade e fecha sua mão e diz assim, não quero nem saber o que acontece fora do meu portão? Isso é o evangelho de Caim. O que acontece fora do meu portão não é minha responsabilidade. Eu tenho que cuidar do que é meu. O que acontecer lá, que morra, não tenho nada com isso. Cada um por si, Deus por todos. Esse é o evangelho de Caim. Porque o evangelho do Senhor é tudo que acontece nesse planeta. Deus me colocou como guardião e responsável. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Amém? Então se importe com aqueles que não tem nada a ver com o teu compromisso, e você vai ver que Deus vai multiplicar. O 5 que você dá aqui, faça uma coisa, faz um exemplo, amado. Vamos ver se eu estou doido? Faz um gesto nos dar essa semana, pelo Espírito, e veja se Deus na sequência não te dá mais. Você segura o fluxo, você segura aquele 5 e Deus queria te dar 50, mas não vai te dar porque você segurou aquele 5 por medo. Eu posso precisar, depois de amanhã eu posso precisar de 5, hein? Melhor guardar para quando eu ficar velho eu posso precisar de 5. Entende? Mas você solta aquele 5 e Deus tem um compromisso, Ele vai te dar mais. Porque onde há generosidade há multiplicação. Que frase forte, hein? Que tal colocar isso, fazer um quadrinho e colocar, olha que frase forte, Zé. Olha que frase forte. Aonde a generosidade há multiplicação. Isaías 58. Então tem gente que ora e jejua só para ficar pegando o microfone e saltando a veia do pescoço, falando que todo mundo é pecador, eu sou consagrado, porque eu sou santo, porque eu levanto a mão, porque o fogo cai, só para se aparecer. Tem gente que se consagra, é a consagração burra, ela se consagra para se aparecer e para julgar os outros. Mas vamos ver o verdadeiro jejum? Isaías 58, 4. Eis que para conter se debate jejuais, para feridos com punho iníquo. Tem gente, quanto mais consagrado, mais ele prega duro. Aí que ele bate no povo mesmo. Porque eu sou santo, eu vou falar mesmo. Eu não quero saber, eu vou bater. Porque o mundo carnaval vai pro quinto inferno. Eita! Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Tem gente que jejua para gritar no microfone. Aí é santo, porque gritou no microfone. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina sua cabeça como junco, que estenda sobre si saco e cinza? Chamaria isso de jejum e de prazer do Senhor? Não. Porventura nesse jejum que eu escolhi, Deus escolheu? Jejum é o quê? É você ter 5 e jejuar aquele 5. Esse é o jejum que Deus quer, que você jejue as 2 blusas que você tem, dá uma. Esse é o jejum que Deus quer, meu amado. É o jejum da avareza, da ganância, que soza a ligadura da impiedade, que desfaça a atadura do jugo, que deixe livre o oprimido e despedaça todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, que recolhe em casa os pobres abandonados? Pastor, vou ter problema. Se envolva em problema, que você vai ver como Deus te honra. E quando vires o nu, o cubras, e não te esconda a tua carne. E então, em cima da tua fé, em teu ato de fé, o que vai acontecer? Confirmação divina, multiplicação divina. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente encontrará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo, falar iniquamente. Saberes a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a escuridão será como o meio-dia. Se você for gente boa, Deus confirmará. Se você agir a sua fé para fazer o bem e ficar porque Jesus te ama, para de blá 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 e mostra o amor de Deus, revela o amor de Deus por obras, não por blá blá blá, mas transforma isso num bolo para aquela vizinha chata que te fala mal, que te critica. Transforma esse amor num bolo, num casaco, num cachecol. Transforma esse amor numa carona, transforme esse amor num CD. Aí eles vão acreditar. Quando o teu amor parar de ser eu te amo para atitudes de amor. Amém, amados? Forte essa palavra hoje, hein? Meu Deus, que palavra.